o anúncio mais bombástico que tivemos desde que confirmaram o Hugh Jackman no Deadpool e Wolverine. E estamos falando do que aconteceu lá na San Diego Comic Con, quando o Robert Downey Jr. se revelou que ele vai ser o Dr. Destino. Tem entrado em discussões se ele vai ser um bom Dr. Destino, o que a Marvel tá fazendo, que a Marvel tá voltando atrás, porém não é isso que eu vou falar, isso eu na verdade vou deixar assunto para outro vídeo. O que eu vou falar é sobre as vezes em que o Dr. Destino ele se tornou o Homem de Ferro ou que ele possuiu o corpo de Tony Stark. A gente tem que começar pelo contexto do seguinte: em 2015 surgiu a Guerras Secretas. Nas Guerras Secretas era onde o Dr. Destino ele tinha adquirido um poder de um deus e ele acabou remodelando todo o universo Marvel. Inclusive, além dele ser o deus, ele criou o mundo bélico, e esse mundo bélico, as pequenas partes que tinha nele era referente a grandes sagas e a grandes eventos que aconteceram na Marvel. Então tinha a Guerra Civil, tinha a Dinastia M, tinha o Velho Logan. Cada território era separado pelas muralhas em que ele construía, e entre essas muralhas, né, de um universo para outro, existiam os Marvel Zombies com a Era de Ultron. Então assim, era praticamente quase impossível de alguém atravessar. Só uma pessoa que conseguiu, que foi o Velho Logan. Porém, é claro, o Dr. Destino ele foi derrotado, ele perdeu seus poderes e mais uma vez o universo Marvel ele foi reiniciado. Porém, todos já sabiam do que estava acontecendo nesse evento, do que o Dr. Destino fez. E então ele foi procurar quem nada mais nada menos do que o Homem de Ferro. E então o que acontece é que o Homem de Ferro ele fica desconfiado do Destino, ele muitas vezes acaba chutando a bunda do Destino, né, se assim podemos dizer. Só que aí acontece que o Dr. Destino acaba ajudando o Homem de Ferro várias vezes. Porém, existiu o evento da Guerra Civil 2, e na Guerra Civil 2 o Stark ele acabou entrando em coma. E aí o que acontece é que o Dr. Destino, em sua homenagem, como uma forma de redimir pelos seus pecados, ele acabou se tornando o infame Homem de Ferro. E ele passou a assumir o lugar do Tony Stark e acabou lutando contra vilões e protegendo o legado do Homem de Ferro. Essa é uma história bem interessante, porque essa é uma história que ela discute tanto a questão de vilania, a questão de heroísmo, a questão de legado. Então muitas coisas que são muito bacanas vindo das maiores mentes, né, do universo Marvel. Eu falei maiores, mas a gente sabe que Reed Richards é maior do que essas duas mentes. Porém, isso não se basta só nessa história em que o Destino ele vira o Homem de Ferro. Também nós temos uma publicação que saiu lá no What If em 2011, que é o Homem de Ferro, o Demônio na Armadura. Que nessa história, basicamente, o Victor Von Doom e o Tony Stark, eles estão estudando em uma universidade e eles são até mesmo colegas de quarto. Só que o Victor Von Doom, ele sempre é aquela pessoa mais retraída, aquela pessoa mais quieta, enquanto o Tony Stark é o Tony Stark, não tem o que falar muito sobre ele. Só que o que acontece? Que em um determinado momento, o Stark ele corrige um erro de matemática que o Victor fez, e aí ele repara, e no dia seguinte ele chama o Victor para poder ajudá-lo. E ele leva o Stark para um laboratório secreto em que o próprio Victor construiu, implora pela ajuda do Tony, e eles começam a remodelar, porque até então o Victor tinha falado que a máquina em que ele estava construindo era uma máquina que podia mudar as pessoas para que elas possam ter telecinese. E aí o Stark ele acaba concordando, só que o Stark também achou alguns componentes, e esses componentes estavam meio estranhos, e o Victor sempre dando desculpas. Até o momento em que a máquina fica pronta e o Stark ele fala assim, não, deixa que eu acabo fazendo o teste. Só que na verdade essa era uma máquina de transferência de corpos, então pelo Tony Stark ter sido privilegiado, sempre ter sido bilionário, né, vindo de uma família rica, e o Victor Von Doom ter vindo do lado da Lativéria, numa das partes mais pobres assim do país, acabou trocando de corpo com o Stark para aí sim ele assumir as indústrias Stark e para ele ser a pessoa que o Stark nunca foi, porque o objetivo do Victor Von Doom é o quê? É liderar. Né? Ele acredita fielmente que só pelas mãos dele a humanidade possa ser salva e possa se tornar por um caminho melhor. Então ele acabou fazendo isso através do corpo do Homem de Ferro. E enquanto isso, o Tony Stark ele acaba ficando no corpo do Victor e ele volta para a Lativéria. Depois, mais pra frente, eles começam a ter um confronto muito bacana. O Stark ele constrói a sua armadura lá na Lativéria, enquanto o Von Doom ele constrói uma armadura também, e aí eles têm um embate muito legal. Essas são as duas histórias que temos
do Victor Von Doom como Homem de Ferro. E o detalhe é que muitas pessoas na internet falando o seguinte, que o Robert Downey Jr. poderia ser uma variante do Homem de Ferro que se tornaria o Victor Von Doom. Porém, quando nós vamos lá no Instagram, em que a Marvel fez o post sobre Avengers Doomsday, eles colocam lá na legenda de que Robert Downey Jr. ele vai ser o Victor Von Doom. Então, qual que é a minha teoria em relação a isso? Que eles vão se basear muito nessa história do demônio na armadura, onde a consciência do Victor Von Doom foi através do Homem de Ferro. E sim, eu acredito que ele não vai ser o Doutor Destino oficial do Quarteto Fantástico, acredito que ele vai ser um outro Doutor Destino, porque assim, querendo ou não, o Robert Downey Jr. está carimbado como o Homem de Ferro, então vão colocar ele como Doutor Destino, talvez vai ficar uma confusão entre o público, ou talvez o pessoal vai reconhecer ele como Homem de Ferro e Doutor Destino, porém eu acredito sim que vai ter um outro Doutor Destino, para que talvez, né, falam que até o próprio Cillian Murphy poderia ser o Doutor Destino oficial do Quarteto Fantástico, mas a gente sabe que esse Doutor Destino é o que vai se tornar lá na frente no Avengers Secret Wars o Deus Destino. Mas é isso, pessoal, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas também e comentem aí abaixo o que você acha sobre o Robert Downey Jr. como o Doutor Destino. Eu, sinceramente, nesse anúncio da San Diego Comic Con, eu fiquei muito, mas muito animado mesmo com os anúncios que teve sobre o Quarteto Fantástico, não só com o Doutor Destino, mas com o Galactus, com o trailer que tivemos, e é algo que eu acredito que eu vou explorar aqui um pouquinho no canal, porque o Quarteto Fantástico é um grupo que eu passei a gostar nos últimos anos e, sinceramente, eu acho o elenco incrível. Pedro Pascal como o Reed Richards, Jessica Kirby como o Sue Storm, eu acho, assim, sensacional, né? Mas é isso, e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!